Bom, de volta com a Manhã da Piedade. E agora, no início deste bloco, vamos tomar um cafezinho? É hora de falarmos de café. Para você que, como eu, gosta de café, tem que ser um bom café, né, gente? Pois é, então, se você gosta também, tem que conhecer, caso não conheça, o café Riachuelo. Por quê? Porque é o puro café com grãos especiais e também selecionados, né, das regiões do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. Ele é torrado e moído artesanalmente. Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, vai fazer compras? Não esqueça, leve para sua casa o café Riachuelo com o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje não é nenhum produto novo no mercado. Tem muita tradição este nome, viu? É desde 1962. Há 57 anos já fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, Ciri, onde eu posso encontrar, então, o café Riachuelo moído na hora? Você vai comprar ali no final da Avenida Paraná, fica na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, bem na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro da capital mineira. E você, quer saber mais sobre o café Riachuelo? Basta ligar agora que tem uma equipe pronta, preparada para lhe atender. O telefone é o 3212-7993, o código de área é o 31. O telefone está aí na telinha para você. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Vamos falar da nossa saúde agora, por aqui? Pois é, prevenir doenças ocupacionais ou do trabalho, reduzir complicações, está descrito como um direito do trabalhador na Constituição brasileira. Um trabalhador saudável, bem cuidado, ele dá mais produtividade para qualquer empresa. São menos ocorrências de faltas por motivos de saúde, a produção rende mais, a convivência com colegas, direção, de uma forma em geral, tende a ser bem melhor. Enfim, gente, todo mundo ganha, quando o trabalhador tem uma boa saúde. E alguém que pode ajudar bastante, a garantir essa saúde do trabalhador é o médico do trabalho. Mas muita gente tem dúvidas quanto às funções, que esse médico exerce em uma empresa. O que ele avalia, de que forma ele pode colaborar com a empresa e principalmente com o trabalhador. Então, para esclarecer estas dúvidas e muitas outras, está conosco nesta manhã o Dr. João Batista Gomes Soares, que é professor de Medicina do Trabalho. Doutor João, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, agradeço o convite. Bom dia, Síria, bom dia a nossos ouvintes. Doutor João, então, para quem tem muitas dúvidas, eu queria que o senhor falasse para a gente, explicasse primeiramente qual que é o principal objetivo da medicina do trabalho. Medicina do trabalho é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, na qual o médico estuda 2 anos especificamente as questões do trabalho. E o médico, como você disse, ele tem que primeiro prevenir as doenças que possam advir do trabalho ou que possam ocorrer durante o trabalho. Segundo, ele tem, além de prevenir, ele tem que promover eventos no sentido de orientar os trabalhadores e recuperar o trabalhador. O Código de Ética Médica, que é a nossa Bíblia, ele fala claro que o médico tem a obrigação de esclarecer ao trabalhador os problemas que ele pode ter em relação ao seu trabalho e então aí prevenir esses possíveis problemas. Que muitas vezes o trabalhador nem sabe, doutor? Agora tem uma dúvida muito comum que a gente ouve por aí. Medicina do trabalho é diferente de medicina ocupacional? A medicina ocupacional, ela está dentro da medicina do trabalho. Medicina ocupacional não é uma especialidade médica, e medicina do trabalho é. O médico do trabalho, ele estuda a parte ocupacional. Então não existe medicina ocupacional propriamente dita. Existe medicina do trabalho. E é interessante que esse médico do trabalho, ele não escolhe o paciente. Isso é interessante. Ele atende o trabalhador. Ele não é igual você ir a um consultório procurar um médico. O médico da empresa, o médico do trabalho, se você for trabalhador aqui dessa empresa, o médico do trabalho daqui tem que te atender. Então você não escolhe. Segundo, quem paga o médico do trabalho é a empresa. É o empregador, exatamente. Então, isso aí também muitas vezes gera uma dificuldade de entendimento. Se a empresa que paga o médico do trabalho tem que
tender para o lado da empresa. E não é bem assim, né? É um profissional sério que é ético também. Com certeza. O Código de Ética, ele é regido pelo Código de Ética. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina especificamente orientando o médico do trabalho como ele tem que agir. É muito importante para a empresa ter um bom médico do trabalho. Hoje em dia é muito comum as empresas contratarem empresas de medicina do trabalho. Terceirizar esse trabalho. Muito comum mesmo. Isso é muito comum. E aí nós fizemos um trabalho junto ao Ministério Público Federal, no sentido de que essas empresas terceirizadas fossem registradas no Conselho. Porque uma vez que ela é registrada no Conselho, ela tem um diretor técnico. E se houver algum deslize de ação, esse diretor técnico é também corresponsável pela atividade daquele médico do trabalho. Então é uma coisa muito bem feita, muito bem regida, existe um entrosamento com o Ministério do Trabalho, existe um entrosamento com o Ministério Público Federal, e isso tem surgido, tem dado um efeito muito importante. Agora, acontecem denúncias no Conselho em relação ao médico do trabalho. Muitas vezes o médico assistente emite um atestado, o médico assistente tem direito de dar um atestado. Você procura o médico do consultório dele, ele pode te dar um atestado de até 15 dias. A partir daí, vai para a perícia. Agora, o médico do trabalho da empresa, ele tem o direito de verificar esse atestado. Aí ele examina o trabalhador e verifica se esse atestado procede. É um direito que ele tem. Faz uma análise de tudo. Exatamente. Ele pode não aceitar esse atestado, mas se ele não aceitar, ele tem que justificar por que ele não aceitou. Porque até prova em contrário, o atestado do médico assistente diz a verdade. Então, essa relação médico do trabalho, médico assistente, é uma coisa interessante. Porque muitas vezes você paga uma consulta para o médico e pede um atestado para ele. Ele, de maneira desavisada ou até sem má intenção, te dá um atestado. Quando chega lá, o médico do trabalho vai conferir e não é aquilo. E aí pode trazer problemas. Pode trazer problema. Outra coisa que pode trazer problema é com a perícia da Previdência Social. O médico do trabalho dá um afastamento para um trabalhador, vamos dizer, de 3 meses. E aí, então, ele tem que se submeter à perícia. O perito, o médico perito, ele não tem obrigação de acatar aquilo que o médico do trabalho descreveu. Ele tem que fazer a avaliação dele. Ele tem que fazer a avaliação dele. Agora, tem uma coisa aí que é importante. O médico perito, ele normalmente não conhece o local de trabalho. E o médico do trabalho conhece. Então, às vezes, o médico perito faz uma diligência no local de trabalho para verificar. Isso é motivo de vários atritos, porque o trabalhador em si, de uma maneira geral, ele quer aposentar. Ele tem um direito, uma garantia. E aí, tanto o perito quanto o médico do trabalho estão envolvidos nisso. A gente vê muitos casos isso acontece demais. Tem denúncias no conselho. Outra coisa importante que em relação ao médico do trabalho é o sigilo profissional. Por exemplo, você descobre como médico do trabalho que um cidadão é portador de HIV, tem AIDS, vamos falar a linguagem popular. Você vai ter que fazer o prontuário e anotar. Só que você tem que resguardar esse sigilo. Você não pode vazar isso para o dono da empresa e nem para as outras pessoas, porque esse cidadão pode ser discriminado. E muito, né? E se ele for discriminado, hoje a gente ainda vê isso. Ele pode denunciar o médico do trabalho, porque aquilo ali é uma confidência. Ele falou para o médico do trabalho. Agora, um problema sério é com esses arquivos, que esses arquivos tem que haver um local na empresa onde esse arquivo é guardado e fechado. E a responsabilidade é do médico do trabalho. Quando ele sai da empresa, quando ele é demitido da empresa, ele tem que repassar isso para outro médico do trabalho. Ele não pode deixar isso lá à vontade. Com qualquer diretor da área administrativa. É de médico para médico. É de médico para médico. E aí o sigilo é preservado. Agora, além de médicos, quais os outros profissionais também podem estar envolvidos aí para cuidar da saúde do trabalhador? Isso é uma equipe, né? Você tem o engenheiro do trabalho, que é um indivíduo importante, que mede as condições, por exemplo, de barulho, de poluição. Então, existe também a engenharia do trabalho vinculado à empresa para os dois trabalharem juntos. Entendeu? O trabalho de um depende do outro. Com certeza. Muitas vezes o médico do trabalho ele não tem esse conhecimento que tem o engenheiro, e ele precisa do engenheiro especialista para fornecer para ele um laudo. Então, isso também é importante na equipe.
entendeu? Esse engenheiro do trabalho. Fisioterapeutas também? O fisioterapeuta na área de recuperação, Sim. geralmente, né? Ou até na área de prevenção também, porque as empresas japonesas, normalmente, elas promovem ginástica durante o período do trabalho. E essa ginástica é variada, às vezes até música, entendeu? É uma coisa recreativa. Para relaxar também, para descontrair, né? Aquelas questões da pessoa que trabalha sentada, que tem um piso para facilitar a circulação das pernas. Então, tem muita coisa que é avaliada na ergonomia. É a condição sua de trabalhar, porque existem as doenças, por exemplo, a LER, a pessoa que digita muito. É comum acontecer uma doença provocada por isso. Então, cabe ao médico do trabalho avaliar aquelas pessoas que trabalham naquela função periodicamente para ver como é que está. É a telefonista, que é o barulho, que é o ouvido. Todos têm que ser avaliados de acordo com a função que desempenha, O né? médico do trabalho faz um plano e classifica os trabalhadores em cada função. E muitas vezes as pessoas acham que a medicina do trabalho é responsável só por exames admissionais e demissionais, Não, né? não é só isso. É um trabalho muito mais amplo, né, doutor? Muito mais. E o médico do trabalho, em tese, ele não deve medicar o trabalhador. Ele vai atuar na área do trabalho. O paciente, aí trabalhador, paciente, quando ele precisa de um médico assistente, geralmente ele procura fora da empresa. E às vezes o médico do trabalho encaminha para um neurologista, para um psiquiatra, dependendo da necessidade. Da situação. Mas o médico do trabalho também pode pedir exames específicos? Pode, ele pode pedir exames também. Agora, o conhecimento da medicina do trabalho é muito amplo, as doenças são muito variadas, então muitas vezes o médico do trabalho tem que pedir um especialista para ajudá-lo naquela avaliação, entendeu? Porque ele também não tem o conhecimento amplo de todas as especialidades, são 53 especialidades médicas, é muito difícil. É muita coisa mesmo. Essa Ele tem que abrangência. trabalhar com a parceria, né? Com certeza. Um especialista. E pede relatórios, né? Tudo com o objetivo de beneficiar o trabalhador. A saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador. Isso é uma coisa que no Brasil é bem evoluída. Você tem a Organização Internacional do Trabalho, você tem convenções, convênios, isso tudo tem que ser respeitado. Você tem as NRs, que são as normas regulamentadoras, essas são muito importantes, porque essas dizem o que o médico do trabalho deve fazer, como que ele deve seguir, sem interferir na técnica. De forma bem clara, né? Mas são do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Agora, exames periódicos, as pessoas têm muitas dúvidas também, doutor. Como que deve ser, de quando em quando, a realização desses exames? Depende do risco da empresa, né? Empresas de alto risco, né? Por exemplo, empresas que lidam com metais. O exame periódico é um prazo mais curto. Normalmente, uma empresa que não tem risco, isso tem uma classificação, a ANR classifica. A empresa que não tem risco, esse exame periódico é feito anualmente. Uma vez ao ano. Agora, é interessante que muitas vezes esse exame periódico detecta doenças que a própria pessoa não estava nem sabendo. Não sabia que tinha. Nem sabia. Aí você pede um determinado exame, por exemplo, uma acuidade visual. Aí você vai lá e vai perceber que a pessoa está com um distúrbio visual. E ela nem estava percebendo isso. Por isso a importância, né? Esse exame é muito importante e a empresa tem responsabilidade sobre isso. Agora, toda empresa, independente do nível aí, né, dessa classificação, tem que submeter o trabalhador a esse exame periódico. Tem, e tem um relatório que o médico do trabalho faz e arquiva. Inclusive o Ministério do Trabalho fiscaliza. A fiscalização, então, funciona em relação a isso? Funciona, vai na empresa, pede os exames e aí, naquele mesmo princípio do sigilo. Fiscaliza no sentido de proteger o trabalhador, não de prejudicá-lo. Agora, doutor, para fechar nossa conversa, nosso tempo já está acabando, né? Queria que o senhor falasse um pouco da CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é importante dentro da empresa? É muito importante. Nós temos no hospital uma CIPA. E essa CIPA, ela faz as notificações, ela observa as condições daquele trabalhador, ainda mais em hospital, né? Aquele material descartável, aquele material que é potencialmente contaminado, aquelas cirurgias que são contaminadas, que tem que separar o material. Essa CIPA é fundamental. E, normalmente, a surpresa é boa, ela funciona bem. Funciona bem. E funciona em contato direto com o médico do trabalho. Eu digo sempre, a empresa que não tem o médico do trabalho,
às vezes ela não quer pagar o médico do Não trabalho. quer gastar, né? Ela está perdendo. Ela está perdendo. Porque o médico do trabalho estabiliza a empresa, ele dá melhores condições ao trabalhador e automaticamente a empresa tem lucro com isso. É, porque o trabalhador vai render mais, Com a produção certeza, vai e trabalhar aumentar. mais satisfeito também, né? Isso é importante. Fica a dica aí para todas as empresas de uma forma em geral, né? Cuidar da saúde do trabalhador, Com que vai estar certeza. cuidando aí dos resultados da empresa também, Com né? certeza. Doutor João, muito obrigada por ter vindo conversar Por nada. conosco nessa manhã. Bom dia. Às horas, bom dia. E você que está em casa, continue conosco. No próximo bloco, continuamos a falar sobre saúde. O nosso tema, o nosso assunto é diabetes gestacional. Eu volto já.